Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa na Trilha do Vinho. Hoje vou receber o meu amigo Júlio Anselmo. Ele é membro da SBAV de Belo Horizonte, Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho. Já foi presidente, hoje está como membro. E é presidente de honra da SOAV, aqui de Poços de Caldas, Sociedade Amigos do Vinho. No quadro Na Trilha do Chefe, vamos receber o chefe Rafael, do restaurante Tenda do Habib, aqui em Poços de Caldas, lá no Passo das Águas Shopping, onde ele vai preparar aquele prato. Não sai daí porque o programa A Trilha do Vinho está começando. Muito bem, amigos da trilha, estamos começando mais um programa na Trilha do Vinho. Hoje eu tenho a honra de receber meu querido amigo conterrâneo aqui de Poços de Caldas, Júlio Anselmo. Júlio, muito obrigado por participar do programa na Trilha do Vinho. Prazer é meu. Antes de mais nada, quero te fazer um brinde. Um brinde. Seja bem-vindo à nossa terrinha. Muito obrigado. Sempre é um prazer estar aqui nas águas sulfurosas. Ah, uma delícia essa cidade, né? Voltar aqui é recarregar as baterias, sempre né? Bom, pessoal, Júlio Anselmo, natural de aqui de Poços de Caldas, casado com a Leonor, pai de 3 filhos e 2 netos. Porém, já está há 43 anos em Belo Horizonte. Um profissional do vinho, pela qual presidente de honra da SOAV, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a SOAV, e também já foi presidente da SBAV, Sociedade Brasileira Amigos do Vinho, lá de Belo Horizonte. Ô Júlio, vamos contar então um pouquinho da tua história, de como é que você surgiu, como é que surgiu a história do vinho para você na sua vida, para aquelas pessoas que estão começando agora e também para quem é admirador seu. Bem, Fábio, a minha história com o vinho começa aqui em Poços de Caldas. Meu pai era funcionário público de Parcos Recursos Financeiros. Meu avô também, aposentado, com renda modesta. E meu tio, também funcionário público. Então eles não tinham acesso aos bons vinhos. E, claro, o que faz o vinho é aquilo que a gente gosta, né? Se você gosta de um vinho, por pior que ele seja, é aquele que você gosta. E com eles assim aconteceu. Então eles iam comprar vinho em Andradas. Vinho de uvas americanas, um vinho de garrafão, um vinho de sabidamente qualidade mais inferior, mas é o que se podia comprar. E uma curiosidade, eles compravam o vinho, não era em garrafa nem em garrafão, eles compravam em barricas. Meu tio tinha uma barrica grande, de 300 e poucos litros, e eles iam lá na vinícola Pastre, do seu Henrique Pastre, e lá então a esposa dele servia pães feitos no forno, saindo na hora, e já iam provando os vinhos daquela safra, e enchia-se uma barrica então de vinho tinto e alguns garrafões de vinho branco. Isso tudo era trazido na caminhonete do meu tio, uma caminhonete Ford antiga, e eu era um privilegiado, porque dos sobrinhos e netos, eu era o único homem, então, o único menino. Então eu tinha o privilégio de ir com os homens da família buscar o vinho. E eu me lembro, isso está gravado eternamente na minha memória, quando eu entrava na vinícola do senhor Enrico Pastre, o aroma do vinho dentro das pipas, né? Terminando já a fermentação, já terminada, mas o vinho ainda fresco, aquele aroma ficou marcado na minha memória e eu ajudava a encher os garrafões e aquilo para mim era uma festa. Chegávamos aqui em Poços, as mulheres, as esposas, as filhas, as netas, já tinham jogado água fervendo em garrafas, feito a esterilização, as rolhas já tinham sido compradas em São Paulo, sacos de rolhas, então aquele vinho da barrica era bombeado, né, no sifão boca a boca, e ali então enchiam-se as garrafas e iam para a adega. Algumas ficavam com o meu tio, algumas com meu pai, algumas com meu avô. Então o papai tinha aquela adega do vinho de Andradas e aquilo era servido na família de minha mãe, que é de origem italiana, todo o almoço e todo o jantar servia esse vinho. E para as crianças, naquela época não se consumia refrigerante, Coca-Cola como se consome hoje. Então o refresco das crianças da família era um dedo de vinho, completava o copo com água
pouquinho de açúcar, e então eu comecei tomando vinho desde menino. E aquela imagem da cantina, isso ficou comigo. A partir daí, eu, com a adolescência, como todo jovem brasileiro, eu me afastei do vinho, fui tomar naquela época Cuba Libre, whisky, tal, cerveja, mas já quando eu estava já começando o meu curso de medicina em Belo Horizonte, eu comecei a ter um certo interesse pelo vinho de novo, fui voltando. Tomava Chateau do Valier, tomava Cave de Vigny, os vinhos nacionais metido a besta, que a gente uma vez por ano, como estudante, ousava levar a namorada no restaurante e pedir um desses vinhos, né? Às vezes alguns piqueniques ali na Serra da Moeda, perto de Belo Horizonte, e a gente levava sempre uma garrafinha de vinho baratinho e fazia uma grande festa. Bom, aí a partir daí eu fui voltando aos poucos pelo vinho, fui gostando, comprei um livro sobre vinhos, me interessei muito, e aí veio o destino, botou a mão e me levou para fazer meu doutorado na Alemanha. E lá eu fiquei morando numa cidade que está no centro das duas principais regiões vinícolas da Alemanha. De lá eu fiz algumas viagens, conheci regiões vinícolas da Itália, da França e posteriormente Portugal e Espanha. Quando eu voltei para o Brasil após meu doutorado, eu vim assim apaixonado pelo vinho, trouxe muitos livros de vinho. E quando cheguei em Belo Horizonte, soube que havia a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, a SBAV, S-B-A-V, mas que carinhosamente a gente chama de SBAV, SBAV-MG, Regional Minas Gerais, que havia sido fundada em São Paulo, pelo Enio Federico, que você também conhece. E então fui convidado pelo então presidente da SBAV para participar, entrei, aí fui eleito, nomeado diretor de degustação, e aí acabei chegando depois à presidência da entidade, fui presidente, depois fui conselheiro, presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal, enfim, e aí o vinho foi tomando cada vez mais espaço na minha vida, né? E eu, como professor da Universidade Federal, na área de neuroanatomia, eu, com mais um grande amigo de Belo Horizonte, tive a ideia de fazer um curso, quer dizer, a ideia foi do amigo, e eu levei adiante essa ideia e criamos o primeiro curso em universidade brasileira, o primeiro curso de extensão universitária, quer dizer, aberto ao público, sobre vinhos. Nem os gaúchos tiveram esse privilégio. Olha isso, que legal. O curso lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRGS, que eles falam, URGS, foi criado anos bem depois. Bom, e a partir daí então comecei a levar gente que entendia de vinho para dar curso e ao mesmo tempo estudando muito, fazendo viagens, e eu comecei então eu próprio dando aulas, e aí foi, e hoje já dei aulas de palestras e degustações por várias cidades do Brasil, principalmente aqui de Minas, né? E aí chegamos num ponto que, quando eu fiz as contas, tinham passado pelos meus cursos 15 mil pessoas. Caramba! Aí eu disse, nossa, agora eu acho que eu já estou começando a saber um pouquinho de começando a mim. entender. Agora eu sei também que você escreveu livros. Né? E eu vou até já deixar aqui uma imagem aí para quem está de casa sobre o livro mais recente, mas você escreveu 2 livros de vinhos. Sim, o primeiro livro foi sobre vinhos brasileiros, Guia dos Vinhos Brasileiros 2001, que era para ser o guia anual, 2002, 2003, mas infelizmente, por problemas alheios à minha vontade, a do meu coautor, acabamos abortando essa ideia e ficou só o Guia 2001. Em 2004 eu escrevi esse livro, o Vinho no Gerúndio, e que é um livro diferente, é um livro sim, sobre a história do vinho, casos, comentários, e na verdade é uma coletânea de artigos que eu escrevi em colunas de jornais de Belo Horizonte. Eu tive o prazer de ter a primeira coluna de vinhos em jornal mineiro, que foi no jornal O Tempo. Depois escrevi para o jornal o Estado de Minas durante 2 anos. E hoje escrevo para a revista Vinho Magazine de São Paulo, tem uma coluna nessa revista que é de periodicidade bimensal. Muito bacana. Júlio, eu queria, nós vamos agora para o segundo bloco, mas eu quero já antecipar o assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Sim. Eu sei que tem um monte de gente em casa que está começando e está cada vez mais se apaixonando pelo mundo do vinho, e também já temos os nossos grandes assíduos consumidores de vinhos.
Sim. que de repente quer montar suas confrarias. Então depois eu queria que você comentasse da Soave, aqui de Poços, da SBAV do Brasil e Minas, onde você já foi até presidente e agora está como membro, e também deixasse as suas considerações para aquelas pessoas que querem formar suas confrarias. Mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para o nosso break e o programa Na Trilha do Vinho volta já já. Amigos da trilha, brinde essa aventura. Garra Peugeot, a gente se encontra aqui. Bem, amigos da trilha, voltamos então para o segundo bloco, esse bate-papo gostoso com meu amigo Júlio Anselmo. Júlio, como eu te falei no bloco anterior, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as confrarias, mas antes de deixar as dicas, vamos falar Soave e SBAV. Você é presidente de honra da Soave aqui em Poços de Caldas? Sim. Como é que surgiu a história da Soave aqui em Poços de Caldas? A Soave, que é um nome delicioso, né? Soave, só que é com I. Sociedade dos Amigos do Vinho de Poços de Caldas. Essa sociedade ela foi criada em 1994. Ou seja, o ano que vem ela faz 20 anos. E é curioso, foi assim, eu vim dar um curso aqui para os amigos, que eu já conhecia, ex-colegas de ginásio, de colégio e tudo. E, logicamente, outras pessoas foram fazer o curso. E o curso foi dado lá no Clube Itaoca, que na época era o Clube dos Médicos aí de Belo Horizonte, já que a maioria desse pessoal era formada por médicos. Bom, e lá dei o curso de iniciação ao vinho, e o pessoal que já gostava se apaixonou pelo vinho. E aí eu, como sempre faço nos meus cursos, eu incentivo muito. Eu sempre digo, vocês que fizeram um curso de vinho juntos aí, passaram aí 3 dias fazendo o curso, reúnam-se, façam uma confraria, que é muito bom, é muito gostoso reunir as pessoas para beber e comentar, falar sobre os vinhos, aprender um pouco mais. E aí, rapaz, eles criaram a Soave e concederam o título que muito me orgulha de presidente honorário, né? Presidente de honra da sociedade. Pois bem, a Soave, então, durante esses anos todos, tem promovido degustações, encontros, tem uma sede ali na rua Rio Grande do Sul. O atual presidente você já entrevistou em seu programa, o Dr. Adalto Megali. E eu sempre que venho a Poços me reúno com o pessoal da Soave. E estive agora, você participou de uma palestra e degustação sobre vinho do Porto. Aliás, foi uma palestra espetacular, pela qual eu faço questão do pessoal em casa verificar aí as imagens, algumas fotografias dessa imagem. Nós degustamos 9 vinhos do Porto, uma palestra maravilhosamente dirigida por você. Muito obrigado, muito obrigado. Mas a história da Soave, então, me diz muito respeito, porque eu fui o mentor, né? Eu fui a enzima catalisadora dessa iniciativa e tenho muito orgulho de participar como presidente de honra, e sempre que vem, então, junto com os amigos aí, vamos beber vinhos e às vezes fazer degustações mais criteriosas, com explanação, porque a vantagem das confrarias é essa. Primeiro, você reúne os amigos que gostam de vinho. Porque você beber vinho com quem não gosta de vinho ou não dá ao vinho a devida atenção, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, estar em torno do vinho, de preferência, é que estejamos com amigos e que gostem de vinho. Segunda vantagem, você pode degustar vinhos trocando experiência. Então, por exemplo, muito comum nas confrarias, eu junto a turma e falo, você hoje vai falar sobre o vinho que nós vamos degustar. Legal. Então o sujeito vai, pega o livro, vê, esse vinho é um vinho italiano, de região tal e tal, tal, fala um pouquinho sobre a região, sobre as uvas e tal, ou seja, todo mundo aprende. Terceira vantagem, uma confraria te permite degustar vinhos que você normalmente não degustaria do seu próprio bolso, porque
Vinhos muito caros, você só tem possibilidade de degustá-los se você não for muito rico ou milionário. Se você for classe média, como a maioria de nós, você só vai poder bebê-los se você tiver um amigo muito rico, generoso, ou você ter a oportunidade em um evento de vinhos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, onde seja oferecido vinho, mas você vai pagar uma taxa para degustar, etc. Pois bem, numa confraria, você fala, queremos beber tal vinho. Ah, o vinho custa R$3.000. Tudo bem, mas dividido por 15 pessoas, uma garrafa, 15 pessoas é um número ótimo para degustação, não para beber vinho, para degustar vinho. Uma dose de 50 ml, uma garrafa são 750, 15 pessoas, cada um bebe 50 ml. Você vai dizer, ah, mas é pouco. Mas é melhor beber pouco de um grande vinho do que morrer sem tê-lo provado, né? Então, tem essa vantagem também a confraria. Então, é uma coisa que eu estimulo muito, viu, Fábio? É a formação de confrarias, né? E numa confraria você, inclusive, sai junto, a turma, vai para as lojas, acaba viajando, compra junto, fazem viagens juntos. Isso é muito bacana mesmo, e fica aí o estímulo para todos vocês formarem as confrarias, cada vez mais se reunir próprio, porque a intenção nossa não é, e é uma coisa que eu sempre tenho, assim, nós todos que trabalhamos pró-vinho, temos a responsabilidade, né? Claro. Se for dirigir, não beba, se for beber, pega um táxi, mas principalmente o consumo responsável. E você estando no meio de amigos, você tem essa oportunidade de se socializar, dividir essas experiências, porque nada mais chato do que você ficar vivendo a vida sozinho. A coisa mais gostosa do mundo é você compartilhar nos melhores momentos. E o vinho é a bebida sociabilizante por excelência. De natureza. De todas as bebidas, porque inclusive é a bebida que vai para a mesa das refeições e que melhor combina com qualquer alimento, né? Você vai dizer, a cerveja também combina, não é com todo alimento. O uísque, então, destilado, nem pensar, né? Verdade, concordo. Então o vinho é a mais gastronômica, a mais sociabilizante das bebidas. Muito bem, vamos falar agora sobre a SBAV. Essa é uma associação tão grande que tem aí no Brasil todo, pela qual você é membro da filial lá em Minas Gerais. Conta um pouquinho, como é que você entrou na SBAV e como foi o teu trajeto lá? Lá em Minas Gerais? Não, aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, mas lá em Belo Horizonte. Aqui em Poça é isso, o pessoal é tão chegado a São Paulo que é lá em Minas. Concordo. Mas na verdade é o seguinte, a SBAV foi criada no Brasil, em São Paulo, pelo Enio Federico, que é um grande conhecedor, e um grupo de amigos, Carlos Cabral e outros tantos, e ela existe desde a década de 80, ou seja, ela já tem hoje 40 anos de existência, é isso? Não, 32 anos de existência. Em Belo Horizonte, a filial, a regional Minas Gerais da SBAV, a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, foi criada em 1990. 22 anos. E então ela existe e congrega um grande número de enófilos, de amantes do vinho, de Belo Horizonte e alguns de Minas Gerais. E junto com a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, que também é uma da segunda mais antiga do Brasil, né? Criada no Rio de Janeiro, pelo Dânio Braga, grande chefe de cozinha e sommelier, são as duas mais fortes. A ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers, ela tem filiais também aqui em Campinas, São Paulo, cidades do interior, Ribeirão, enfim. E aqui em Minas temos já a ABS e temos a SBAV, né? Eu tive a honra de ser presidente da SBAV e sou sócio honorário, membro honorário pelos serviços prestados à entidade e tudo. Então, eu acho que a confraria, seja ela oficial ou não, veja bem, quando eu falo confraria, não é só confraria formal, com estatuto, porque essas que eu estou mencionando são confrarias, são entidades jurídicas, com registro em cartório e tal. Muita gente acha isso burocrático, então não é o problema, você pode criar uma confraria informal de 6 amigos, 7 amigos, 5 amigos, reúne em casa, cada mês na casa de um, faça um jantar, né? Porque não há amigo do vinho que não goste de uma boa cozinha. Tem que ter. Né? Então isso também pesa e ajuda a confraternização. Né? Concordo. Então é essa a nossa força para as confrarias aí. A grande bandeira aí para a gente se unir sempre. Claro. Muito bem. Eu quero agora retomar um pouquinho sobre o seu livro, tá? Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quem está em casa pode ter a curiosidade de saber encontrar.
Este livro, O Vinho no Gerúndio, pela editora Gutenberg, pode ser acessado pelo site www.grupoautentica.com.br e está lá à venda por R$ 49,00. Você falou que esse livro é do ano de 2004, 2004, né? é. Então é fácil para as pessoas encontrarem. Sim. E vai estar bastante acessível a todo mundo. Tá já, a segunda edição dele está já terminando. A editora provavelmente vai lançar uma terceira edição. Mas eu já estou com outro livro no forno também, que deve sair até o final do ano. Ó, notícia maravilhosa aí que em breve a gente vai ter do meu amigo Júlio Anselmo. E Júlio, eu também quero passar agora o teu contato, porque você faz muitas palestras, muitos eventos sociais, né? Já vamos deixar isso já registrado para o pessoal lá de casa. Quem quiser contratar o Júlio Anselmo, como é que faz? Nesse telefone, Belo Horizonte, 9278-3889, ou no meu e-mail, julioanselmodesouza, com S, @gmail.com. Então tá aí os contatos do Júlio para você que quiser amanhã ir com alguma empresa ou quiser fazer algum evento em particular, contratar o professor Júlio Anselmo. Júlio, agora eu te convido para o terceiro bloco. Nós vamos receber o chefe Rafael, do restaurante Tenda do Habib, aqui de Poços de Caldas. É um restaurante árabe, porém ele está inovando, trazendo novos pratos. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai ter um jantar harmonizado. Ótimo. E você também não sai daí, porque o programa Na Trilha do Vinho volta já já. Programa Na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura. Na Garra Peugeot, a gente se encontra aqui. Muito bem, amigos da trilha, chegou agora aquele momento, o quadro Na Trilha do Chefe, onde nós vamos receber o chefe Rafael do restaurante Tenda do Habib, aqui em Poços de Caldas, no shopping Passo das Águas. Rafael, muito obrigado pela participação no nosso programa. Imagina, o prazer é todo meu, esse programa, eu já estava de olho nele, que bom que eu fui convidado para participar, porque o público do restaurante é o público do programa, adoro o programa, então é um prazer estar aqui hoje participando. Opa, eu que agradeço também, porque realmente Rafael, ele já carrega, claro, uma herança, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a história do Tenda do Habib, mas também altamente recomendado por muitos e muitos consumidores que frequentam o restaurante e falam muito bem para onde vai. Até hoje não escutei um falando mal do seu restaurante. Mas, Rafael, antes de mais nada, vamos contar para quem está em casa um pouquinho da história do Tenda do Habib. Tá? Como é que nasceu o Tenda do Habib? A Tenda do Habib nasceu há cerca de 25 anos em Caldas, com a minha tia, a proprietária Maria Moisés. Começou de maneira despretensiosa, numa festa da uva, eles precisavam de um tipo de comida diferente para alguns turistas que estavam na cidade, e aí sugeriram, Dona Maria, por que você não começa e brinda esses turistas, esses convidados, com um pouco da culinária árabe, já que é tão tradicional, a família toda árabe. Ela gostou, os clientes amaram a ideia, e aí o que começou pequeno, em uma brincadeira, uma única barraquinha, acabou se perpetuando num dos restaurantes mais antigos do sul de Minas. A gente já está com 25 anos em atividade, ela continua cozinhando até hoje, ela que me dá os toques, foi ela que me treinou, ela que cuidou e ela que fez aflorar em mim esse prazer pela culinária. Eu ia perguntar exatamente isso, como é que surgiu tudo isso? Então começou com ela? Começou com ela, começou com a minha tia. Na verdade, eu brinco que a gente deve tudo à minha avó, que se ela não tivesse vindo do Líbano pra cá, nada disso ia estar acontecendo. Mas ela começou a mexer com cozinha, eu desde muito pequeno sempre gostei de estar perto. Só que como bisbilhoteiro, fuçando os pratos, olhando uma coisa ou outra, sempre perguntando, cheio dos porquês. Me formei em comunicação, não estava muito feliz, não estava gostando do mercado de trabalho. Brinquei com ela, falei, tia, me dá de presente o restaurante? Ela falou, claro, ela já estava querendo se aposentar. Eu falei, não se aposenta, porque eu acho que vai ser uma barbaridade e os seus clientes não vão gostar dessa brincadeira. E aí ela acabou cedendo a colher de pau e brincou, olha, vai, cuida e fica aí, vou te dar toda a assessoria, vou estar atrás, mas vai caminhando sozinho. No começo foi difícil, deu um medinho, um friozinho na barriga, mas a coisa acabou dando certo. Já tem 7 anos que eu tô à frente do restaurante e as coisas estão fluindo, os clientes têm gostado, a gente já está fidelizando novos clientes, então a gente já tem os clientes da Dona Maria, agora os clientes do Rafael, e que isso perdure por anos e anos e anos. Mas foi tudo com ela. Devo a minha carreira, devo o meu futuro, devo hoje o fato de ser feliz total e exclusivamente a ela.
eu quero que você conte para nós sobre o prato que eu e o meu amigo Júlio Anselmo vamos jantar daqui a pouquinho. Fala um pouquinho, o que você está preparando? E eu sei que o restaurante também é um restaurante árabe, né? Mas é um prato aí meio diferente, vamos ampliar o cardápio, conta para nós. Na verdade, o que a gente vai fazer para vocês hoje é um mihadra, um arroz com lentilhas e cebolas agridoces, para acompanhar um carré de cordeiro, que foi selado agora ali na frigideira na manteiga, vai para o forno para terminar a cocção, e a gente junto vai colocar também um purezinho, que é a surpresa com mel, com uma batata doce, que vai ser a surpresa do cardápio, brincando, mesclando a coisa do árabe com a coisa do mineiro, porque eu acho isso muito interessante. A culinária árabe, por si só, ela não é tão difundida, nem tão aprazível ou gostosa para todos os paladares, principalmente o paladar do brasileiro. Se você já não tem isso no cerne, pode ficar um pouco difícil. É o que a cozinha da gente tenta fazer, trazer notas desse sabor, que já é um sabor brasileiro, para os pratos árabes, para você poder globalizar a coisa de uma maneira melhor e conseguir agradar a todos os públicos, a todos os paladares. Espero que vocês gostem, meninos. Espero realmente que vocês gostem. Então tá aí, fica a dica. Eu realmente já estou com água na boca. Então, pessoal, agora chegou a hora da gente provar o prato. Babei. Muito bem, chefe Rafael, muito obrigado. E eu quero aí agora, amigos da trilha, chegou aquele momento da gente curtir esse prato. Porém, eu quero reforçar aqui as informações do Tenda do Habib, restaurante árabe aqui em Poços de Caldas desde 1988. Esses pratos que foram maravilhosamente preparados pelo chefe Rafael para a gente fazer uma harmonização. E agora, aqui, Júlio, nós vamos tentar fazer uma brincadeira. Mas antes, olha só, o Passo das Águas é aqui na rua Junqueiras, em Poços de Caldas, número 500. Ele está na loja 12, tá? Tenda do Habib. O telefone é 35 3712 6831. 35 3712 6831. E você que quer fazer, contratar o serviço do Rafael, ele também faz jantares fora, para eventos, tá? Um prato árabe, de repente se quiser que ele prepare todo esse elemento, pode ligar lá para a Tenda do Habib. Rafael, obrigado. Agora chegou a hora, Júlio, da gente fazer essa prova. Antes de mais nada, esse arroz, um arroz árabe com um cordeiro e uma polenta um pouco agridoce. E a gente está com uma harmonização aqui com esse vinho português. O que você pode falar um pouquinho da harmonização do prato do vinho com esse prato exótico, um prato árabe? Enquanto você dava a apresentação do restaurante, eu tive a curiosidade de já provar o vinho. Ele é um vinho ainda jovem, os taninos ainda estão muito vivos. A acidez dele está boa. Uma boa acidez. Então, como a lentilha é uma leguminosa que tem uma cremosidade parecida com a do feijão, e a cebola tem o adocicado, ele vai casar perfeitamente bem com o arroz à moda árabe. O cordeiro, então, aí nem precisa comentários, porque o cordeiro com a carne fibrosa, deliciosa, uma textura bem suculenta, como ela está aparecendo aqui, vai casar bem, já que isso pede sempre um vinho tânico, ou com acidez boa, com um nível alcoólico não muito excessivo. Então vai ser perfeita a harmonização. E o pirê com a batata doce e mel é a mesma linha, né? A textura, a cremosidade vai combinar muito bem. Ou seja, o que isso aqui maravilhar as nossas papilas gustativas, o vinho vai limpá-las e nos propiciar nova apreciação, vai nos dar mais prazer ainda. Eu acho que muito bacana, sem contar então, gente, a complexidade aromática que está esse prato, né? Tá aqui encantando, salivando a boca só pelos aromas. Sim, tá? sem dúvida. Realmente divino. Bom, mais uma vez, Rafael, obrigado aí pelo prato. Quero te agradecer mais uma vez, Júlio, pela participação no nosso programa. Volte sempre à nossa terrinha. Será um prazer. Programa. Será sempre um prazer. E assim a gente termina então mais um programa. Na Trilha do Vinho, brinde essa aventura.